Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Carlos Alfredo e nesse vídeo de hoje eu vou querer falar um pouco com vocês sobre o conceito de NOx. Vamos lá? Então vem comigo. O que quer dizer o NOx? É uma abreviação de número de oxidação, ou seja, a definição é que isso é a carga elétrica real ou aparente que um elemento tem dependendo das ligações químicas que ele faz. Por exemplo, quando a gente está falando de ligação iônica, vocês devem lembrar que ligação iônica tem transferência de elétrons. Vão ter elementos que ganham elétrons, vão ficar com carga negativa, e outros que perdem elétrons, vão ficar com carga positiva. Agora, quando nós estamos falando de ligação covalente, lembra que a palavra-chave é compartilhamento. Ou seja, os elementos vão compartilhar elétrons, mas de acordo com a eletronegatividade de cada um, pode ser que, aparentemente, alguns elementos acabem perdendo elétrons. Na verdade, é o compartilhamento, mas tem alguns que têm mais força para puxar o elétron para si, então esse par de elétrons vai ficar mais próximo de um elemento do que de outro. Portanto, aparentemente, vai ter um elemento com carga positiva e outro com carga negativa. E com isso, existem regras de NOx para os elementos químicos. Alguns vão ter valores fixos, sempre o mesmo valor, outros podem ter alguma variação, e alguns elementos, dependendo com quem eles estão ligados, eles podem ter cargas positivas ou negativas. Portanto, nós vamos ver essas regras, principalmente dos elementos fixos, e ver como que funciona para descobrir o NOx de elementos que podem ter uma variação maior. Então, vamos lá! Vamos falar sobre as regras de NOx. Primeiramente, quando nós temos uma substância simples e não tem carga, o NOx dela vai ser sempre zero. Por exemplo, cobre, um metal. Qual que vai ser o NOx do cobre? Se não tem carga descrita, ela é zero. Moléculas diatômicas de mesmo elemento químico, também o NOx total dela, como do iodo, vai ser zero. Se eu tenho uma molécula, um composto iônico, que não tem carga nele, o NOx total é zero. Como eu coloquei ali, cloreto de sódio. Vou até escrever assim, ó, o NOx total vai ser zero. Ou seja, a carga do sódio com a do cloro fecha zero. Quando nós temos íons monoatômicos, o seu número de oxidação é igual à carga que está descrita, como Na+. O íon sódio, se a carga é mais 1, o NOx é mais 1. Já o íon fluoreto, carga menos 1, NOx menos 1. Bem simples, né? Íons poliatômicos, o NOx total é a carga do íon. Como vocês podem ver aqui, ó, o sulfato. O sulfato tem uma carga 2 menos. Então a carga toda do sulfato é menos 2. O íon amônio tem 1 positivo. Então o NOx total, ou seja, um nitrogênio com 4 hidrogênios, a soma total dá mais 1. Agora, vamos falar de substâncias compostas. Algumas regras que é muito importante vocês saberem. Primeiro, grupo 1 ou família 1A, os metais. O NOx é sempre mais 1. Como? Esse sal, cloreto de potássio. A carga do potássio é mais 1, que ele é do grupo 1, família 1A. Agora, o grupo 2 ou a família 2A, o NOx é mais 2. Como sulfato de magnésio. A carga do magnésio é 2 positivo. E vamos falar de alguns que nunca mudam. Nunca, nunca, nunca. Prata. A carga, o NOx dela é sempre mais 1. Então, no nitrato de prata, a carga vai ser mais 1. O zinco, outro metal que não muda a carga, é sempre mais 2. Como aqui tem o hidróxido de zinco, sua carga é mais 2. E outro elemento que não altera dos metais é o alumínio. O NOx é mais 3. Como aqui, cloreto de alumínio, o seu NOx é 3 positivo. E um também que nunca vai mudar é o flúor, porque é o elemento mais eletronegativo que tem. Ninguém ganha dele. Como ele sempre necessita de um elétron para completar a sua camada, então o seu NOx vai ser sempre menos 1. Agora vamos falar da carga de alguns elementos que pode ter uma variação. Por exemplo, elementos da família 7A. O NOx vai ser menos 1 se ele for o mais eletronegativo. Exemplo, brometo de sódio. Entre o sódio e o bromo é mais eletronegativo, né? Portanto, o NOx do bromo vai ser menos 1. E o enxofre, o NOx dele vai ser
-2 se também ele for mais eletronegativo, como ácido sulfídrico. Entre o hidrogênio e o enxofre tem maior tendência em puxar elétrons. Por isso, o seu NOx, nesse caso, é -2. O hidrogênio, que só tem um elétron, ele tem duas situações. A mais comum é a primeira, dele ser o elemento mais eletropositivo. Então, o seu NOx vai ser +1. Como ácido clorídrico, entre o hidrogênio e o cloro vence, né? Então, o NOx do hidrogênio vai ser +1. Em alguns casos, ele vai ser mais eletronegativo que outra substância, então a carga dele é -1. Quando que isso acontece? Quando eu tenho hidretos, ou seja, o hidrogênio ligado com metal. Lembra que metal tem uma tendência maior em perder elétrons. Então, o hidrogênio vai receber. O NOx do hidrogênio aqui vai ser -1. Oxigênio. 6 elétrons na última camada, precisa de +2 para completar essa camada. Grande maioria das vezes, o NOx é -2, né? Lembra que o oxigênio é o segundo mais eletronegativo da tabela. Exemplo clássico é a água. O hidrogênio é positivo, carga +1, e o oxigênio, carga -2. Só que tem algumas exceções. A principal exceção é em peróxidos, em que a carga do oxigênio vai ser -1. No clássico, peróxido de hidrogênio, por exemplo, só rascunhando aqui a sua estrutura, um negócio semelhante a isso. Entre hidrogênio e oxigênio, o oxigênio vai ter uma carga negativa, o hidrogênio positivo. A mesma coisa do outro lado. Só que entre oxigênios a força é a mesma, então aqui não tem nenhum oxigênio que leva o elétron do outro. Por isso, a carga aparente do oxigênio vai ser só -1 nesse caso. O superóxido é mais... minha opinião, é muito difícil de ser cobrado em provas vestibulares, mas pode ser que cobrem. No caso de superóxidos, a carga do oxigênio é -0,5, como aqui o superóxido de magnésio. Magnésio é família 2A, carga +2. Então, eu preciso de 4 oxigênios nessa condição para neutralizar. Então, o NOx do oxigênio é -0,5. E um que pode aparecer são os fluoretos, que é oxigênio ligado com flúor. Lembra que o mais eletronegativo é o flúor. Só ele ganha do oxigênio. Então, o flúor vem na direita, sendo mais eletronegativo, e o oxigênio antes. Portanto, aqui ele pode ser +1 ou +2. São os únicos casos que o oxigênio é positivo. E como é que ficam os outros elementos? Se nós sabemos a carga de alguns, considerando que o NOx total é 0, vamos descobrir o dos outros. Eu tenho aqui um exercício para vocês. Vamos determinar o NOx de todos os elementos. Vamos ver como é que funciona o procedimento. Letra A, ácido sulfúrico, H2SO4. No primeiro momento, como pode haver algum tipo de dúvida, segue esse procedimento aqui, ó. Em cima você vai colocar a carga individual e embaixo a gente coloca a carga total. Por exemplo, oxigênio, tirando aquelas exceções, grande maioria das vezes a carga do oxigênio é -2. E o hidrogênio, a maioria das vezes a carga é +1. Não sabemos o do enxofre. Então a gente separa aqui os elementos. Pode fazer uma linha aqui, não tem problema. Vamos colocar a carga total dos hidrogênios. Eu tenho +1 individual vezes 2, eu vou ter +2. Oxigênio, -2 vezes 4, -8. E aqui está o teu X. Lembra que substância neutra, o NOx total é 0? Então, que número que nós vamos colocar aqui para que a soma dê 0? Vou fazer bem passo a passo aqui, ó. 2 com X com -8, a soma tem que dar 0. Mais 2 com -8 ficou -6. Passa para lá. A carga do enxofre tem que ser 6. Como só temos um enxofre, portanto, a carga do enxofre vai ser 6 positiva. Entenderam esse primeiro exemplo? Vamos fazer outros exemplos para vocês verificarem. Segundo exemplo é o tiosulfato de sódio. Vamos até fazer aqui a separação, separar até o número do outro, eu acabei cortando, dos elementos. Quais são os fixos?
Sódio, família 1A, é sempre 1 positivo. E oxigênio vai ser 2 negativo. Veja aqui, se eu tenho 1 positivo vezes 2 sódios, a carga total só de sódio é 2. Menos 2 vezes 3 oxigênios, menos 6. E aqui temos o valor do X. Isso também vamos fazer passo a passo. 2 com X menos 6, 0. X menos 4 igual a 0, ou seja, o X mais 4. Portanto, aqui o X tem que ser mais 4. Só que assim, nós temos 2 enxofres. Então a carga dos 2 enxofres tem que fechar mais 4. Então você faz uma divisão. 4 dividido por 2, a carga de cada enxofre, 2 positivo. Ó, vocês podem ver aqui, ó, mesmo elemento químico, NOx diferentes. Vamos fazer o terceiro exemplo. O famoso permanganato de potássio. Vamos separar potássio, manganês e oxigênio. Potássio é a família 1A, grupo 1. Então a carga é sempre 1 positivo. E o oxigênio, 2 negativo. Como eu só tenho 1 potássio, o total aqui dá 1. E 4 oxigênios, o total menos 8. E temos o X. 1 mais X menos 8, a soma 0. Ou seja, o X vai dar 7, né? Como só tem 1 potássio, então a carga dele é 7. Quarto exemplo. Ácido fosfórico. Vou separar os elementos e vamos pôr as cargas. Hidrogênio 1 positivo e oxigênio 2 negativo. 3 vezes 1 eu tenho mais 3 de um lado e menos 8 do outro. E aqui vai ter X. Portanto, mais 3 mais X menos 8 igual a 0. Vocês fazem a conta e vão ver que o X vai dar mais 5. Portanto, a carga do fósforo é 5 positivo. E o último, ácido clórico. Temos o hidrogênio, temos o cloro e o oxigênio. Hidrogênio, 1 positivo, oxigênio, 2 negativo. Como só tem um hidrogênio, 1 vezes 1, a carga total aqui é 1 e aqui é menos 6. 1 com X com menos 6, o total tem que dar 0. Fazendo a conta, o valor do X vai ser mais 5. Como só temos um cloro, quer dizer que a carga desse cloro aqui vai ser 5 positivo. Portanto, é dessa maneira que vocês vão proceder para descobrir o NOx de todos os elementos. E até uma importância bem legal é que, principalmente na nomenclatura de ácidos e para sais, o NOx vai ser uma maneira diferente para se descobrir a nomenclatura. Pois dependendo da carga do NOx do elemento central, eu vou saber se é um ácido ico, se é um ácido oso, ou perico, hipooso. Isso também reflete no nome do sal, vai ser ato, eto, ito. Isso pode ser uma outra maneira que vocês podem utilizar para descobrir o nome dos sais e dos ácidos. E com isso chegamos ao final do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham compreendido sobre o conceito de NOx, como que funciona para descobrir esse valor dos elementos químicos em moléculas, isso ou substâncias iônicas. E quaisquer dúvidas, vocês podem mandar aqui nos comentários que eu vou responder vocês. Muito obrigado pela sua participação e até mais!